e bem-vindos a mais um dos 31 dias de Star Wars aqui no Experimento 237. Antes da gente começar, eu queria agradecer muito ao Marcelo Pereira pela nossa nova introdução aqui do canal e pela repaginação da nossa logo, da nossa garrafinha do experimento. O Marcelo é excelente em graphic design, em coisas de visual effects e 3D e sei lá o que. Então, se você tem um projeto bacana que está precisando de uma pegada legal de design, procura o Marcelo. O site dele é marcelopereira.com, Marcelo com 2 L's. E assim, é um cara super de boa de lidar, anjo da gente, e é também o nosso mago no Podcrastinadores, o cara que cria todas as nossas capas e tal. Então, assim, mega recomendação. Talvez uma das palavras ou uma das expressões que vocês mais tenham me ouvido dizer aqui no experimento quando a gente fala de Star Wars, principalmente quando a gente fala da trilogia sequel e todos os eventos que levaram a aquilo, seja trilogia Aftermath ou trilogia Marcas da Guerra. Esse conjunto de livros, publicado aqui no Brasil pela editora Aleph, conta exatamente o período de mais ou menos um ano entre o fim da Batalha de Endor, né, a explosão da segunda Estrela da Morte, enfim, a grande comemoração dos rebeldes, e o efetivo fim do Império na Batalha de Jakku. É por isso que quando a gente vê lá em The Force Awakens tem, tipo, AT-AT e tem um Super Star Destroyer naquele planeta que a gente nunca ouviu falar. Porque lá foi, na verdade, o palco do último confronto entre a rebelião e o Império. Como sempre, para evitar dar spoiler para quem queira ler os livros ou para quem tenha interesse depois de procurar saber um pouco mais sobre essa história, eu vou primeiro fazer só um review muito basiquinho sobre a trilogia e aí depois, quando eu for entrar em terreno de spoiler mesmo pesadão, for contar algumas das coisas, eu aviso. Então, se você não quer tomar spoiler, não tenha medo de ficar mais uns minutinhos com a gente. A trilogia Marcas da Guerra é uma leitura que eu sempre recomendo pra galera que vem me perguntar: poxa, mas de onde é que veio a Primeira Ordem? Que história é essa dessa força que já tá toda organizada e tal, não sei o quê? E principalmente para quem quer saber como é que ficou a galáxia após a queda do Império. Porque muitos dos eventos que vão estruturar aquilo que a gente veio a conhecer no episódio 7 acontecem durante essa trilogia. Então a gente tem contato com algumas informações que vão esclarecer muito daquilo que a gente já sabe da nova trilogia. Assim, como eu sempre digo, né, o surgimento da Primeira Ordem está explicado naquele texto de início do episódio 7, mas é claro que a gente pode entrar em muito mais detalhe nos livros. E a trilogia Marcas da Guerra é um desses materiais que entra bastante em detalhe sobre de onde é que veio a Primeira Ordem. Além disso, a trilogia Marcas da Guerra tem uma conexão muito especial com o jogo Battlefront 2, não vou entrar em detalhes porque eu prometi pra vocês não dar spoiler, mas se você já jogou Battlefront 2 e tem alguma coisa que você achou meio esquisita ali na história, tenha certeza que a resposta para aquilo que você está se perguntando está na trilogia Marcas da Guerra. Uma coisa que é um pouco esquisita dessa trilogia é que ao longo dos 3 livros a gente tem a inserção de uns capítulos que são meio aleatórios, assim, eles não têm relação direta com a narrativa principal. E aí isso às vezes pode dar uma interrompida assim, no ritmo de leitura ou no ritmo da história. Pra mim, não incomodou muito, mas eu sei que tem muito leitor que achou isso muito esquisito. Então, se você achar que deve, até eventualmente pode pular. Embora tenha bastante coisa interessante nesses capítulos, eu não recomendaria pular. Por fim, vale o registro de que essa trilogia não se centra em torno do Han, Luke e Leia, embora eles façam aparições ao longo dos livros, mas assim, a trilogia tem os seus próprios personagens, são personagens que são muito queridos. Um deles, inclusive, vira um piloto da Resistência anos depois, que é um dos meus personagens favoritos, mas como a gente prometeu não dar spoiler, eu não vou dizer quem é. Agora sim, entrando em território de spoiler, a grande questão de Battlefront 2, que é meio que respondida na trilogia Marcas da Guerra, é a tal da contingência. Para quem jogou Battlefront 2, tem aquele momento que aparece aquele droid com a cabeça do Palpatine e tal, não sei o quê. E aquilo tudo, na verdade, é parte de um grande plano do Imperador Palpatine para o caso do Império falhar, ou seja, dele ser derrotado. E a gente tinha a expectativa disso vir um pouco mais refletido, mais concreto no episódio 9, quando a gente soube que o Palpatine ia voltar.
mas infelizmente isso não apareceu tanto, embora seja uma das coisas que eu mais gostei da trilogia Marcas da Guerra. Os livros giram em torno de 4 personagens principais, um ex-imperial, uma bounty hunter, uma piloto da rebelião e o seu filho adolescente, Temmin Wexley. O ex-imperial é um dos personagens mais bacanas que eu já li, porque ele é... Sabe o DJ do episódio 8? Que era aquela pessoa que tava ali meio que no meio do caminho e tal? Ele começa assim e aos poucos ele vai se aliando cada vez mais aos princípios e ideais da rebelião e acaba, enfim, virando um grande asset dos rebeldes. E ele é um personagem LGBT, ele é homossexual e é super bem escrito, isso não é uma mega questão, ele simplesmente existe e ele tem um parceiro. Então, assim, isso foi uma coisa que eu achei bem legal do Marcas da Guerra, de novo sinalizando essa inclusividade cada vez maior de uma galáxia muito, muito distante. A Bounty Hunter é uma das personagens femininas mais fortes que eu já li. Assim, ela é da mesma raça do Maul e tem uma cena em que ela tá presa e tal, e ela precisa arrumar algum objeto cortante, ela arranca um daqueles ossinhos que eles têm na cabeça, dos chifrinhos, assim. Ela arranca pra poder usar isso. São umas coisas bem legais e ela é muito esperta, ela é muito, sabe, tem o seu jeitão e tal. Então, assim, é uma personagem que eu realmente amei ler. E, de novo, é uma personagem que é mais irônica, tem um perfil mais sarcástico e tal, mas se rende aos ideais da rebelião. E aí a gente tem no coração da trilogia Nora Wexley, uma piloto que esteve envolvida no ataque à Segunda Estrela da Morte. Ela, inclusive, dá pra ver ela no episódio 6. Enfim, ela tá numa Y-Wing que sai, tipo, segundos antes da Estrela da Morte explodir e tal, é bem maneiro. E o filho dela, adolescente, o Temmin Wexley, ou Snap Wexley, que é um pivete, tá? Se sente meio abandonado pela mãe, largado porque ela foi se juntar à rebelião. Ele começa meio órfão, mas na verdade o pai dele também tá vivo, então, assim, eles têm um relacionamento super conturbado. E o Temmin é o cara que construiu um dos meus droids favoritos, que infelizmente nunca apareceu nos filmes ou nas séries, nem nada, que é o Mr. Bones. Ele é um B-1 Battle Droid, né? Aquele Battle Droid com a cara de pato do episódio 1, bem magricelinho, que o Temmin reformou e reconfigurou e reprogramou para ser o seu guarda-costas, porque o Temmin se mete em muita cagada, ele faz muita besteira. E aí o Mr. Bones é um droid que é super protetor, mas que gosta de praticar violência. Então é um personagem engraçado de ler, porque ele fala assim, tipo, eu vim praticar violência. E é, enfim, uma coisa diferente por aí. Eu acho, inclusive, que o GG do Podcastinadores talvez gostasse bastante de saber que o Mr. Bones existe. Como eu disse, Han, Luke e Leia não são os personagens principais dessa trilogia, mas a partir do segundo livro eles têm uma participação bem mais presente. Quer dizer, mais o Han e a Leia, o Luke só, tipo, dá um alô. Mas ainda assim, são personagens dos livros, então se você é apaixonado por esses personagens, se você quer saber um pouco mais sobre o pacto de sangue entre o Han e o Chewie e como isso afeta a vida deles até pra sempre, é um livro que são livros, né, na verdade, que valem a pena ler. E a gente tem também o nascimento do meu querido Ben Solo. Assim, a Leia passa a trilogia grávida, porque Ben foi concebido em Endor, e ele nasce justamente no dia da batalha, no período da Batalha de Jakku. Então a gente tem a Leia grávida, a gente tem já as primeiras informações acerca do como o lado negro da Força estava ali sempre tentando influenciar o Ben. Ela sente isso quando ela tá grávida, ela usa a força pra sentir o filho e ela tem um momento que passa, assim, tipo uma sombra do lado negro e isso dá uma assustada nela. Então, assim, é um dos materiais que você acaba meio que precisando ler pra saber toda a história do Ben Solo. Inclusive, se vocês acharem que vale a pena um vídeo explicando sobre a queda do Ben e explicando por que eu particularmente fiquei muito triste com o final da Ascensão Skywalker em relação ao Ben Solo, deixa aqui nos comentários porque a gente pode fazer. É uma história que eu gosto muito, é uma história bem sofrida e que eu acho que mais gente deveria saber. Se você quer entender de onde veio a Primeira Ordem, eu, assim, mão no fogo de que ler a trilogia Marcas da Guerra e ler também Legado de Sangue, também publicado pela Aleph aqui no Brasil, são elementos essenciais, assim, para você conseguir domar tudo. E no todo, a trilogia é bem interessante. E como eu disse, ele tem aqueles capítulos aleatórios que trazem umas coisas meio que parecem que não tem nada a ver,
Mas um desses capítulos traz talvez uma possível explicação para um potencial retorno da Capitã Phasma da trilogia original, o nosso querido Boba Fett, que, segundo rumores e publicações, parece estar confirmado para uma segunda temporada de Mandalorian. Então, assim, eu não sei como me sentir em relação a isso, mas a gente tem um precedente na trilogia Marcas da Guerra que talvez explique isso. E aí, você já leu a trilogia Marcas da Guerra? Gostou? Achou esse negócio dos capítulos intercorrentes uma coisa um pouco esquisita? Ou, se você não leu, você ficou curioso, vai procurar saber e tal? Não deixe de deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, compartilhar com um amigo, se inscrever no canal e marcar o sininho, porque aparentemente é marcando o sininho que você recebe notificações. E até a próxima. Que a força esteja com você. Ah! Amanhã é Dia das Mães, ou, bom, talvez quando vocês estejam assistindo isso já seja Dia das Mães, ou já tenha passado o Dia das Mães, mas quem ganha presente são vocês. Para quem me acompanha já há mais tempo no Instagram, quando a gente chegou a 237 ou 237 seguidores lá no experimento, eu disse que eu ia fazer um sorteio. E o momento do sorteio finalmente chegou, porque o prêmio que eu comprei pro sorteio finalmente chegou. Então, fica de olho lá no Instagram que eu vou fazer a publicação do sorteio, explicar como é que vai funcionar, o post certinho para vocês participarem. Se você não tem Instagram, não se preocupe, eu sei que tem muita gente que não gosta de ter muitas redes sociais e tal. Então, se você tiver Twitter ou Facebook, não se preocupa, porque eventualmente a gente vai chegar a 237 lá também e eu faço o sorteio por lá. Se você quiser o sorteio mais rápido, talvez você possa ajudar compartilhando o link e etc, porque aí quem sabe, né? Espertinho. Mas é isso, gente. Fiquem de olho lá no Instagram do Experimento 237, que eu amanhã, quer dizer, no Dia das Mães, vou fazer o post do sorteio e a gente se vê.